Alguns equívocos de interpretações bíblicas podem parecer surpreendentes, mas em nada mudam a natureza da mensagem genuína de salvação. Eu sou Wagner Toledo e este é o canal Biblicamente. É sabido o quanto as metáforas, parábolas, retóricas e analogias bíblicas são carregadas de simbologias, figuras e sombras do plano universal de Deus. E as pragas enviadas no Egito não são a exceção. A transformação da água do rio Nilo em sangue representa a perda do DNA divino. O sangue tornou-se escarlata. Já a praga das rãs está intimamente ligada às 3 rãs citadas em Apocalipse 12, 13 e 19, sendo respectivamente o dragão, a besta, que também é o anticristo, e o falso profeta. Os piolhos surgiram para contrapor Tote, o deus egípcio da criação e da magia. A infestação de moscas revelou a separação entre os justos e os ímpios, que ocorrerá na colheita do grande dia do Senhor. A quinta, a praga dos bois e das vacas, representa a ira declarada de Deus contra as falsas religiões. A ferida dos egípcios manifestou a necessidade de se crer e confiar num único Deus. A chuva de pedra, ou saraiva, é símbolo do juízo final. Os gafanhotos, além de mostrar que Deus é o Senhor da natureza, também revela a ação de Apolion, o anjo do abismo, que será solto nos últimos tempos. Outro grande sinal se deu na praga das trevas. Ela foi figura dos eventos que se seguiram logo após o martírio de Cristo. E finalmente a morte dos primogênitos está em referência à celebração do sacrifício do Senhor, o Cordeiro Pascal. O que é contraditório e muito comum é acreditar-se e até ouvir-se pregar que Moisés lançou a vara dele diante de Faraó e ela se transformou em serpente. Isto, porém, jamais aconteceu. A vara que se transformou em serpente foi a de Arão e não a de Moisés. Foi Arão quem lançou a vara diante de Faraó, por ordem de Deus, através de Moisés. O mais incrível, porém verdadeiro, é que foi Arão também quem tocou com a vara nas águas, as quais se transformaram em sangue. Confira o texto da Bíblia. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma tu a vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Êxodo 8, 12, 19 e 20. Além disso, foi Arão
quem, por ordem de Deus, fez vir rãs sobre o Egito e feriu o pó da terra, transformando-o em piolhos. Moisés esteve presente quando tudo isso aconteceu. Porém, foi pelas mãos de Arão, seu irmão, e com a vara de Arão, e não pelas mãos de Moisés e com a vara de Moisés, que tais coisas aconteceram. Veja também este texto. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Houve uma praga, a das úlceras, sobre os homens e os animais, que foi gerada por cinza do forno, que Moisés e Arão tomaram seus punhos cheios, e Moisés a lançou para cima. Êxodo 9. As pragas que foram concitadas por Moisés foram a das úlceras, conforme acabamos de ver, a da saraiva, exposta em Êxodo 9, 23, e dos gafanhotos, Êxodo 10, 13, e a das trevas, Êxodo 10, 22. Portanto, 4 pragas. Arão, por sua vez, concitou 3 pragas, e isto soma 7 pragas. E as outras 3? As outras 3 foram realizadas diretamente por Deus, sem que Moisés ou Arão levantassem a mão ou utilizassem a vara. Estas foram a praga das moscas e da peste nos animais e a da morte dos primogênitos. Felizmente, nenhuma praga ou condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você é um desses agraciados, envie esta mensagem para que outros testifiquem da grandeza de Deus Pai, o único e verdadeiro Deus em toda a terra e em todas as dimensões celestiais.